esse tipo de aborto, porque muitos casos de anencefalo, os médicos não, porque vai nascer e em poucas horas vai morrer ou pode nascer sem vida. E a gente vê casos de crianças que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos e continuam vivas, com suas limitações, claro, mas que conseguem interagir e demonstrar afeto, amor, receber amor dos pais. Então, assim, por mais que seja uma vida curta, às vezes alguns dias, eu até outro dia vi um vídeo na internet de uma mãe contando dos 9 dias que esteve ao lado do filho, que veio a morrer, e que esses 9 dias transformaram tanto a vida da mãe quanto do pai, né? Então, como esses 9 dias da vida desse bebê, como a decisão deles de levar à frente essa gravidez transformou toda uma vida e como esse amor alimentou os 3, né? Pois é. E esse nome anencefalo é inadequado. Porque, ao pé da letra, anencefalo seria alguém sem cérebro. E não existe nenhum feto sem cérebro. Ele não tem o cérebro completo, mas ele tem uma parte. Ele tem o encéfalo, que é responsável pelas batidas do coração. Tanto é que, com poucos dias de vida, com pouco tempo, o coração do bebê, mesmo sendo anencefalo, ele começa a bater. Quando aqueles que têm a oportunidade de nascer, eles respiram, porque o encéfalo dá condições de respirar, de bater o coração. Então, é isso que desmente o que os abortistas diziam, que o anencéfalo é um monstrinho que já nasce morto. Ora, morto não bate o coração, morto não respira. Então, botou logo abaixo a tese delas. Eu queria só complementar em relação à questão do aborto eugênico, porque o aborto eugênico, quando se fala em legal, porque a ideia dos grupos que são pró-aborto é de legalizar o aborto em todas as circunstâncias. Aí, como não consegue sensibilizar a população, por exemplo, de chegar e dizer, olha, vamos legalizar o aborto até o 9º mês. É por quê? Né? No 9º mês já tem uma vida, quando a gente, posteriormente a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso, mas o grande problema do aborto eugênico é a seleção, é a perfeição, é o modismo da perfeição. Quer dizer, e qual é o ponto que se coloca para proibir, para permitir o aborto? É o quê? A anencefalia. Porque é algo que chama a atenção das pessoas. Você não vai dizer assim, olha, seu filho foi detectado que ele vai nascer com um problema auditivo. Vamos para o Supremo Tribunal Federal para aquela mulher abortar aquele filho porque ele vai nascer surdo. Ninguém vai aceitar isso. Né? Então, o que é que acontece? Vamos porque ele vai nascer, aí já começa a fazer aquela história de dizer, porque ele já vai nascer morto, porque ele não vai ter vida, é um monstrinho, mas é um filho. Mas é um filho de alguém que carregou ali 9 meses, 8 meses, 7 meses, até o tempo de detectar. Então, vamos colocar a coisa bem prática. Vamos, se for se legalizar de um modo geral, porque já tem casos que já são permitidos, né? O que é que vai acontecer? Agora vai poder fazer aborto, que já pode, né? Provocar aborto no caso da anencefalia. Aí quando isso aqui tiver todo mundo satisfeito com isso, agora vai ter gente que vai nascer com um problema visual, auditivo. Vamos permitir que faça que a mulher pode ter um filho perfeito. Então, os grupos estão querendo ou seja, da mesma forma, já que de uma pessoa a sociedade ainda da mesma maneira, porque se a gente for partir, por exemplo, a última pesquisa que foi feita no Brasil em relação à legalização do aborto, 80% da população foi contrária. Não quer mexer na legislação de aborto. 85%. Somente os grupos pró-aborto é que estão querendo que isso seja imposto, que é uma imposição perante um dado estatístico de 85%, querendo legalizar o aborto em todos os meses da gestação, em qualquer mês da gestação. Então, como isso é uma coisa muito forte, e as pessoas também precisam entender o seguinte, o que é o aborto? Porque, na verdade,
muitas mulheres que provocam aborto são mulheres que não sabem, às vezes não sabem a realidade do que é o aborto. Que é uma vida que tem ali. Não, mas tem um meio de vida. Não, não é vida, não, é vida. Desde a fecundação é vida. Os livros dos embriologistas já falam que a vida começa a partir do ato da fecundação. A maioria dos cientistas, aí as pessoas, não, mas os médicos, fulano de tal, ele diz que não. Se você for analisar o perfil dessa classe médica que é favorável, é um perfil de médicos que são pró-aborto. Se eles são a favor do aborto e acham que estão em defesa da mulher, que o movimento feminista, que eu admiro, eu acho, assim, são conquistas fortes que aconteceram, mas o grande equívoco do movimento feminista é colocar o aborto como um grande direito. Um grande direito e um grande direito da mulher. Porque o aborto não é um direito da mulher, não deve ser um direito da mulher, porque envolve uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, que é o filho, que é o ser, que é uma individualidade. Quando ele foi fecundado, ele já tem o seu DNA já está tudo programado para a vida. No caso, os feministas defendem que a mulher deve ter direito sobre o seu corpo. Eu até concordo com isso. Mas aí o corpo Pronto, dela. eu concordo que é só o corpo dela, o feto já. Se ela quer tirar uma unha do dedo da mulher, é o corpo dela. Agora, o ser que está ali está nela, com ela, mas não é dela. É uma individualidade. Assim como quando ele nasce, não é dela, é do mundo. Ela vai educar, ela vai proteger, os pais vão educar para proteger, mas ele não é um indivíduo, ele não é uma parte do seu corpo. Essas coisas assim não nascia e não se desligavam, continuavam ligados. Olha, quanto a essa questão de dizer que a mulher é dona do corpo dela, é o argumento mais maluco que elas fazem. Porque se elas fossem donas do corpo dela, elas poderiam marcar o momento de deixar esse mundo. Marcariam certamente quando elas já fossem bem idosas, que não pudessem mais usufruir o que a vida oferece. No entanto, tem muita gente que desencarna na flor da idade, em plena juventude, e fazem isso chorando. Me salve, eu não quero morrer. Por quê? Porque nós não somos donos do nosso corpo. Dizer que faz o aborto porque o filho não programado atrapalha. Ora, como seria a nossa vida terrível se qualquer um pudesse chegar perto de nós e dizer: você me atrapalha, eu vou lhe matar. Então, a mulher não é dona nem dos seus projetos. Ela pode traçar planos, mas ela não é dona. Pode dizer: eu vou ser médica, eu vou ser advogada, mas ela garante que vai ser. Alguma coisa, algum imprevisto pode acontecer que ela muda. Então a mulher não é dona nem dos seus projetos, muito menos dos projetos de uma vida que está prevista. Ela reconheça a sua pequenez, que nós dependemos de um ser superior que é quem marca o nosso destino. Nesse caso, a minha pergunta, eu acho que entra aí, que é até onde vão os direitos da mulher, né? De decidir por fim uma gestação. O direito dela termina onde começa o direito do filho. Então, se é como diz, ela não pode dizer que quer abortar porque vai atrapalhar, porque colocando o direito dela acima do direito do filho. E eu tenho até aqui com a doutora Elizabeth, ela falando ainda sobre, que nós estamos ainda sob o impacto da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que isso pode se transformar numa bola de neve, que até já foi discutido aqui. Depois vai atrás, vai procurar outro deficiente, depois vai se pedir como é, autópsia autópsia não, a eutanásia para os idosos. Então, isso é a hora que o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Hoje são os jovens que estão nas ruas, fazendo campanhas, gritando pelo direito de abortar. Eles são jovens hoje, amanhã eles serão idosos. E depois serão também dependentes dos filhos, porque todos nós seremos dependentes dos nossos filhos um dia. Pode ser que não sejamos dependentes financeiramente,
mas emocionalmente nós seremos. Um pai, uma mãe nunca pode dispensar o carinho, o amor de um filho, de uma atenção. Então, os jovens de hoje, idosos de amanhã, vão sofrer, quando souberem que seus filhos e seus netos estão nas ruas fazendo campanhas como eles fazem hoje. Que hoje, se um feto pudesse falar, ele perguntaria por que eu não posso nascer. Do mesmo jeito que os jovens de hoje, idosos de amanhã, perguntarão, meu filho, meu neto, por que querem me matar? É meu que passa nisso. Eu queria que você explicasse para a gente aonde começa esse laço, esse vínculo entre o espírito reencarnante e a mãe, né, que vai dar a vida. Não é como esse laço, quando o bebê não se forma, bem antes. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, e que às vezes é espírita e às vezes não, né? Para que eles possam entender todo o processo da reencarnação, para entender esse laço. Esse laço começa muito antes da concepção. Quando chega a hora de um espírito reencarnar, ele recebe essa comunicação. Chegou a sua hora. Vai reencarnar. Então, lá na espiritualidade, tem as equipes que cuidam dessa parte da reencarnação. Então, é feito um cuidadoso estudo da vida passada desse espírito. Vão ver quais os vícios alimentados, quais os erros que cometeu, quais os reajustes que ele precisa ter, quais os resgates, os gestos de fraternidade que ele vai ter. Então, depois de todo esse estudo, então vai ser escolhido a família que vai receber aquele filho, que é justamente alguém que tem relação com o seu passado. Então, esse laço começa antes mesmo da concepção. É um laço apenas fluídico, mas que ele se completará com o nascimento. Dando um início à sua resposta, nosso amigo ATVC, Clóvis Bezerra, ele pergunta assim, como explicar toda essa versão, todo esse processo, todo esse lado espiritual que envolve o aborto, para quem não é espírita, para quem não acredita na vida após a morte? O que a gente pode falar para quem não é espírita sobre isso? Bem, se a pessoa acredita em Deus, se a pessoa acredita que nós temos uma alma, então, se ela não acredita hoje, poderá acreditar amanhã. Nós não podemos forçar ninguém a acreditar naquilo que não quer. A coisa fica mais difícil se é ateu. Mas se a pessoa acredita que nós temos uma alma, que nós temos há um Deus que é superior, que é o Criador de tudo. Então, o próprio Deus tem meios de fazer com que ela chegue um dia a essa conclusão. Eu gostaria de complementar. Você poderia repetir a pergunta dele, por favor? A dúvida? A pergunta dele é como explicar isso a um não espírita? O processo da reencarnação? Ou o processo do aborto? Do aborto e esse lado espiritual, né? Para quem não crê na vida após a morte. Porque é o seguinte, existem as chamadas leis da natureza, né? A sobrevivência da alma é uma delas, a reencarnação é outra. E a comunicabilidade dos espíritos também é uma lei da natureza. E a lei da natureza, elas independem de nós acreditarmos ou não. Por isso que, lógico, quando você acredita, quando você pesquisa, e muitas vezes as pessoas não acreditam porque não tiveram ainda a curiosidade de ir em busca, de procurar. Se você for procurar, tiver a curiosidade de pesquisar, você vai perceber clareza no que se é colocado. Não é uma questão apenas de fé. Porque a fé, ela envolve exatamente o que Célia falou. Se você acredita em Deus, é muito mais fácil. Se você não acredita, é mais complicado. Mas existe uma coisa interessante em relação a isso, é a questão do direito humano.
o direito humano é um direito que independe de religião. É um direito que qualquer pessoa é inerente às pessoas. Então, a partir do momento que você trabalha as questões da medicina, as questões científicas em relação ao nascimento, as questões do próprio direito em si, direito constitucional traz muito isso, a própria Constituição, que dá direito à vida, né? Toda pessoa tem direito à vida, é um direito inviolável. Então, por aí, você não precisa ser nem religioso para perceber que quando um ser é formado, ele já é uma pessoa de direito. Está no Código Civil, está na Constituição, não dessa forma, mas está na Constituição, esse direito à vida. Então você não precisa dizer que foi Deus ou é Deus, se você não for religioso, se não tiver uma religião, você não precisa entender ou aceitar isso para você compreender a questão da defesa da vida. Porque o aborto, na verdade, é a interrupção da vida. Por isso que diz que é um crime. Quando você fala em direito, pessoa de direito, no Código Civil fala que o direito à vida tem desde a concepção. Mas tem um detalhe, é salvo quando ele nasce com vida, na verdade. Então, só que o Código Civil, o próprio Código Civil, ele coloca o seguinte: o novo de 2002, quando houve renovação, dá direito ao embrião, o feto, dá direito à herança, dá direito o principal, que é o direito ao alimento, à alimentação, dá direito à herança, mas não dá direito à vida. Quer dizer, é uma contradição. Se você está no feto, está no ventre da sua mãe, você tem direito a uma herança, mas você só tem direito à vida quando você nasce. Mas isso é colocado de uma forma que gera uma polêmica. Alguns juristas entendem que isso aí se completa, o Código Civil, a Constituição se completa, um completa o outro. Mas tem outros que não, que separa e coloca que a vida, o direito à vida só quando o direito do ser humano, para ser uma pessoa de direito, só quando ele nasce com vida. Gente, quais são as consequências do aborto para a mãe e no caso do bebê, do espírito reencarnado? Fala da parte física da mãe, que eu falo da parte espiritual. Pode falar à vontade. Não, na parte espiritual, ela vai sofrer a obsessão, porque depende do filho que ela abortou. Se é um espírito pacato, que já tem um certo desenvolvimento, que às vezes acontece, ele vem e dá às vezes quer unir, às vezes até um problema do passado, ele vem para fazer as pazes. Então ele volta com muita tristeza, mas que não passa a ser obsessor da mãe. Mas se é um espírito atrasado, então ele vai sofrer, vai se tornar um obsessor, vai atingir todos aqueles que fizeram parte do aborto, e ela também, psicamente, ela vai sofrer o sentimento de culpa, o remorso, e que pode muitas vezes até levar ao suicídio. Agora a parte física fala com você, fica com você. Na verdade, depende, né? Normalmente o aborto, quando ele é provocado, dificilmente quando ele principalmente nos países onde ele não é legal, não é legalizado, normalmente eles são provocados das piores maneiras possíveis, né? Então, apesar de que hoje tem o aborto provocado através de substâncias medicamentosas, né, considerados chamado aborto químico, que são utilizados, mas mesmo assim ele ainda traz sérias consequências físicas, principalmente quando é feito aleatoriamente. O pessoal usa 2 comprimidos, usa 3, usa 4, usa 5, mesmo assim traz consequências
hemorrágico, por exemplo, pode provocar hemorragia, pode chegar até a morte. A consequência principal e imediata é a questão da hemorragia, né? Pode provocar uma hemorragia, porque aquela dosagem que está sendo colocada ali, ela está sendo colocada numa dosagem de nada calculado. É querer se livrar, voltando até um pouco do que nós estávamos falando. A pessoa quer se livrar. Mas será que aquela pessoa também quer se livrar? Ela nem sabe, muitas vezes, a maioria dos casos, nem sabe por que estão fazendo aquilo. Estão achando que não está destruindo uma vida. O que eu acredito que precisa mais ainda é de informação e de educação. Então, a consequência e futura pode ter câncer de útero, né? Também é uma das consequências físicas em relação ao aborto. E só voltando um pouco à questão do aborto químico, da questão do uso do medicamento, é que nesse caso, especificamente no uso do medicamento, além dessas consequências que a gente já falou aqui, a pessoa usa o medicamento, mas pode não provocar o aborto. Ou seja, e o que é que pode acontecer? O bebê pode nascer com problemas físicos, efeitos físicos, faltando braço. O caso mais conhecido é o caso da talidomida, na época, na década de 60, que não foi nem usado para provocar aborto, na verdade. Era usado para outro tratamento, e mulheres em estado de gravidez ou início de gravidez estavam grávidas, tomaram, e os filhos nasciam sem os membros, né, sem parte dos membros. E já teve caso também das substâncias atuais que são utilizadas, que é o misoprostol, que também pode provocar a criança nascer com defeitos físicos. Então, na verdade, o melhor é se prevenir. O melhor é procurar se informar, ter educação no sentido amplo da palavra, né? Ter educação sexual. As pessoas precisam entender que, principalmente jovens, de modo geral, que mesmo que eles tenham a liberdade de ter as suas relações sexuais, e aqui a gente não está falando de nenhum um sentimento religioso nem de pudor, a gente está falando de ciência, a gente está falando de educação, que eles mas tenham com cuidados. Hoje existem informações a respeito de prevenção, não só de aborto, de provocar, de geração de filhos, mas também de doenças sexualmente transmissíveis. Então, existe uma gama de informação que não cabe mais hoje em dia pessoas terem problemas em relação à questão da sexualidade, doenças relacionadas a isso, porque existe uma gama de informação e uma gama de pessoas, as secretarias de governo, a questão social, tem assim pontos e mais pontos, e informações e mais informações, para que a pessoa não tenha que ser acometida por doenças sexualmente transmissíveis por conta de falta de educação na sexualidade. Informação hoje não falta, né? Não falta. Realmente, essa educação, você não só ter acesso às informações, mas saber usar essas informações. Perfeito. Né? Se a gente for usar essas informações, quantas vidas não estariam sendo salvas, né, preservadas? E quantas pessoas também, não só as vidas de crianças, de bebês que nascem, que são formados nessa história toda, como pessoas, seres humanos, poderiam evitar muitas e muitas doenças, no exemplo da própria AIDS. Né? No caso, a Sera falou muito das consequências espirituais, a mãe, no caso do bebê, o pé no espírito, né, mais tranquilo, assim, o pesar de perder a oportunidade de mais resistência, né, de continuar o seu progresso evolutivo, ou muitas vezes a possibilidade de se tornar um obsessor da mãe que não permitiu essa vida. No caso do aborto natural, que não foi fruto da vontade da mãe, né, então no espontâneo. No caso, o que acontece com esse
importância desse espírito? Depende do espírito. Porque o aborto natural, o aborto espontâneo, é aquele que acontece sem nenhuma interferência da mulher. Ela não provocou. O casal está sonhando com a chegada do filho e de repente vem um aborto espontâneo. Às vezes é alguma questão orgânica da mulher, ou pode ser um choque elétrico, pode ser um acidente, pode ser uma coisa, acontece independente da vontade dela. Mas também às vezes pode ser que esse aborto seja provocado pelo próprio espírito. Pode acontecer que aqueles três que formariam uma nova família, pode ser que eles foram inimigos no passado. Ou foi inimigo da mãe, ou foi inimigo do pai, ou ele não está aceitando aquele casal como seus pais. Então a sua vibração é tão forte, negativamente, que atinge a mãe e provoca o aborto. Então, quando acontece isso, o espírito volta para a espiritualidade na condição de suicida. Mas às vezes ele provoca o aborto, mas ele não volta como suicida. Porque às vezes ele tem provas tão difíceis a resgatar e ele teme fracassar, porque ele já sabia, já estava sofrendo no mundo espiritual. A reencarnação vinha para ele se livrar desse sofrimento. Mas ele teme porque as suas provas podem ser pesadas, então ele apenas fracassou, ele teve medo. Ele volta, será ajudado por uma equipe espiritual e aguardará uma nova oportunidade. Como sempre nós temos uma nova oportunidade. Para vocês que trabalham com o tema que eu disse, encontram com muitas mães por aí, o que é o tratamento? Quais são os principais motivos que levam uma mulher a optar pelo aborto, a tomar a decisão de abortar um filho? Uma delas é que eu já falei, que é a falta de conhecimento. Nós já tivemos casos de fazer uma palestra, de estar numa palestra, e a gente falando, que normalmente a gente faz de uma forma bem mais didática, coloca toda a parte médica, a parte científica, a parte social e a parte espiritual. E a gente às vezes percebe uma ou outra ali termina de falar com a gente chorando. Aí a gente pergunta por que está chorando. E normalmente quando a gente faz essas palestras, a gente deixa sempre uma mensagem positiva, porque é a nossa missão. A nossa missão e nosso trabalho, ele como é um trabalho educativo, não é jamais estar julgando as pessoas. Muito pelo contrário, a gente coloca uma situação em que, a partir daquele momento, aquelas pessoas que não tinham conhecimento como que o fato ocorre, ela não repetir mais aquele erro. E nessa mensagem final que a gente deixa, que as pessoas nos procuram, né? Nos procuram para exatamente dizer que aconteceu uma época na vida, mas que ela, mesmo não sabendo que aquilo ali estava tirando a vida de um filho, mesmo não sabendo, ela ainda sentia aqueles remorsos, e quando nós estávamos falando, é como se o filme passasse na cabeça dela. Então a gente tem uma conversa com ela, mostra que ela fez aquilo ali por ignorância, no sentido de falta de conhecimento, e que ela procurasse, a partir dali, não fazer mais, naturalmente. E que procurasse, normalmente, quando você procura fazer trabalhos voluntários, trabalhar sempre para o bem, fazendo bem, você se sente melhor do que estava. Então, alguns dizem, o que é que eu posso fazer? Eu digo, trabalhe ajudando enxoval de crianças. A gente sempre dá esse tipo de orientação. E as pessoas, muitas vezes, seguem, e outras vezes, quando a gente, por um acaso ou outro, encontra, aí já tem um outro olhar. Né? Ela já coloca que está sentindo bem e que as orientações foram importantes porque tirou, inclusive, um peso que ela estava carregando na consciência. Mesmo não tendo a consciência exata do que aquele ato provocava. Pode completar São diversos motivos, né? Às vezes até adolescentes, por meio da reação dos pais.
pode levar as consequências dessa dor, como a série disse, não se apaga a lembrança de um filho. E você falou assim, você falou assim em relação a adolescente, em relação à reação dos pais, também tem muito isso. O pai dele não aceita esse filho, você não aceita, não diz assim, você vai abortar, mas diz que não aceita. Então o medo de dizer, de apresentar a mulher dizer eu estou grávida, leva exatamente o medo dela, o desamparo, a falta de apoio é tão grande que ela não consegue raciocinar ou racionalizar, entra na emoção. Você entra no campo da emoção, você faz coisas em que você depois tende a se arrepender, né? Entrou no campo da emoção, eu vou tirar, porque a palavra é tirar, né? Vou tirar, porque aí eu fico bem com meu pai, não vou ser expulso de casa. E além do pai, às vezes o pai dela, né? O próprio companheiro não dá o apoio, se vira, quer dizer, toma tanto aí, vai tirar ali, se vira. É isso que ocorre. Então, isso são as principais causas. Então, na verdade, uma pessoa dessa, eu digo assim, não tenho nem como dizer, mas uma pessoa que pratica o aborto numa situação dessa de pressão, todos que praticam merecem perdão, naturalmente, mas essas pessoas, elas têm eu acho, deveria ter uma compensação, porque a pressão é muito grande. Ela praticou, errou, pá, tá. Então e agora? Estou grávida. Aí chega o primeiro que era para dar apoio, é o pai da criança. Te vira. Quem mandou você não se prevenir? E como se ele também não tivesse a obrigação de se prevenir, né? Aí vai para o pai. Meu pai não aceita, minha mãe não aceita. Ela vai fazer o quê? Vai viver aonde? Vai morar aonde? Então, a solução que ela encontrou foi o quê? Fazer o aborto, que para ela muitas vezes não estava fazendo nada tão relevante, quando na realidade ela estava cometendo um crime, matando o seu próprio filho, sem saber, de consciência, vamos dizer assim, de muita consciência. Ela tinha uma consciência, eu diria até, psicológica. Estava no inconsciente, mas no momento ela achava que aquilo ali ia salvar a vida dela. No caso da pessoa, né, que recebe um jogo dessa, muitas vezes de desespero, sem ter como fazer, do médico, do enfermeiro, profissionais de saúde ou não, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que nem da saúde são, nem os cuidados para aquele procedimento fazer, ele tem conhecimento e faz. Mas qual é a responsabilidade de uma pessoa dessa? Porque a mãe tem a sua responsabilidade no momento que ela toma a decisão, mas quem realmente executa o fato de ceifar a vida da vida? Todos que participarem do aborto são responsáveis. São corresponsáveis. Né? São. Se for no caso de um espírito revoltado que vai se tornar um obsessor da sua mãe, ele se tornará também um obsessor de todos os adultos. Todos que participarem. E eu quero voltar um pouquinho ainda a essa questão do medo do pai. Porque aconteceu um fato comigo bem interessante. Terminou uma vez uma palestra e um pai veio falar comigo. Aí ele disse, olha, a senhora hoje me convenceu. Aí ele falava assim, prendendo o beijo. Aí ele contou que a filha dele, de 13 anos, engravidou. Ele disse que ficou muito revoltado. Aí disse para ela, eu lhe dou 10 dias para você procurar para onde vai. No 11º eu não quero saber onde você está, mas aqui em casa você não vai estar. Aí ele disse, professora, hoje é o 9º dia. É a 9ª noite que eu não durmo. Eu estou imaginando quando for amanhã que ela sair de casa, o que é que eu vou fazer da minha vida. Aí disse, mas a senhora me convenceu tão bem que quando eu chegar em casa eu vou dizer a ela que não precisa mais pensar em sair de casa. Por coincidência, 2 anos depois, eu encontrei esse senhor saindo da padaria que tinha que comprar pão com um netinho no colo, no braço. E ele disse, ele é a alegria da minha casa. Geralmente, aqueles que mais rejeitam, tem até um ditado que diz, quem mais rejeita é quem mais lambe quando nasce. É isso, a jovem que estiver nessa situação, é procurar se chegar. O pai deixa uma hora que está calmo, conversa.
deixa ele explodir, deixa ele jogar a raiva para fora. Mas depois ele se chega. E esse fato me emocionou muito. Quando eu vi, eu reconheci de imediato. Um garotinho de 2 anos do braço, ele tinha na padaria comprar pão comigo. No caso, não, em aborto, será necessária uma nova reencarnação para que esses dois espíritos, o espírito da mãe e do bebê que não tem possibilidade de encarnar, venham, no caso, já que a gente sabe que existe um vínculo, né, que a gente não, o vínculo espiritual, que nossa família é formada por pessoas que têm um vínculo espiritual, seja de que forma for, que tem ainda muitas vezes questões a resolver das doenças, né, de outras vidas. Então, será necessária uma nova reencarnação, ou muitas vezes a espiritualidade, depois do aborto, diz, não, vamos tentar esse encontro de outra forma. Quer dizer assim, ela abortou. Aí você está pensando se é necessário que esse filho volte. Novamente, exato. Não, ela abortou, ela cometeu um crime perante a lei de Deus. Então, que esse resgate ela vai ter que fazer. Como? Ela vai ter que dar luz a um espírito. Não é obrigado que seja aquele mesmo. Pode ser outro. E aquele espírito que ele não foi endividado. Ele não teve culpa. Então, ele volta, é possível que ele seja encaminhado para outra mãe. Não é obrigatório. Se eles têm resgate, pode ser que no futuro dê uma outra oportunidade, uma vez que aquela não houve. Então pode ser que ela se resgate do aborto, dando a luz a outro espírito. E um dia, quem sabe, em outra encarnação ele se reencontra. Então aquele espírito também ele pode, se dependendo do grau de comprometimento entre ele e a mãe, já que normalmente isso aí é uma rejeição já de energia, né? Ele pode também vir numa família próxima, até no seio familiar, né? De uma forma indireta, mas de todo jeito é uma forma de estar resgatando. Vamos supor, vem lá o filho da irmã, sobrinho, e assim forma-se familiar. Né? Pode vir como sobrinho, como primo, alguém mais próximo, para depois, futuramente, eles conseguirem. E é muito comum, às vezes tem primos, tem pessoas familiares que são muito próximas, são muito afins, e tem aquelas que vivem entre, como gato e rato. Então, muitas vezes pode acontecer dessa forma. Vocês falam muito na educação, para que as pessoas tenham conhecimento e comecem a se prevenir, a tomar cuidado. Mas que outras medidas a gente pode tomar, que outras ações a gente pode tratar como pessoas civis, ou até ações que o próprio Estado possa tomar, para que a gente consiga diminuir o número de abortos de pessoas, de fetos, né, espíritos que não encarnam, de mães que morrem em muitos abortos. Mas a gente pode tentar, que coisas a gente pode fazer para diminuir o aborto? Eu queria só, antes de você falar, se vai falar sobre isso aqui, eu queria só fazer uma colocação a respeito dessa questão dessa relação que faz de aborto e morte materna. As pessoas falam que milhões de mulheres morrem por aborto no mundo. Eu concordo que, como a estatística que você mostra aí no início, por exemplo, 66%, né, das pessoas, dos países que... 66 dos países que são legalizados e 34 dos que não são. Então, ora, lógico que vai ter muita morte por aborto, né? Muitos abortos são feitos, por quê? Porque são 66% de países que são onde o aborto é legalizado. 34, o aborto não é legalizado na sua totalidade, mas tem alguns casos que é permitido. Aí vamos para o caso do Brasil. As pessoas falam muito que o Brasil, mulheres morrem, mais de 1 milhão de abortos são feitos por ano. A morte de mulheres por aborto é uma coisa absurda.
Existe no sistema de informação, que é o DataSUS, que até 2005 foi feito isso, a morte materna até 2005 foi de 150 mulheres que morreram. Ou seja, 150. Você veja, isso inclui morte por outras causas e morte por aborto. Então, não é uma justificativa para se legalizar o aborto para que as mães não morram. Não é uma justificativa plausível. Isso aí é algo que os grupos pró-aborto que estão ligados a governos, a muitos governos, que fazem trabalho estatística de uma forma até a confundir a opinião. Ora, na hora que eu digo as mulheres estão morrendo por conta de aborto, então quem é que vai permitir? Isso entraria até na questão de morrer, salvar a vida da mãe. Vamos fazer o aborto para salvar a vida da mãe, porque o aborto é mal feito. Não existe isso. Na verdade, o que existe são estatísticas que são colocadas de forma proposital para induzir as pessoas a ficarem favoráveis ao aborto. Existe o caso, que é conhecido dos Estados Unidos, do Dr. Bernard Nates, onde ele era o rei do aborto, ele tinha uma clínica de aborto, e para que o aborto fosse legalizado, o que foi que ele fez? Que eles fizeram, o grupo dele fez? Começou a aumentar o número na estatística. Se eles fizessem uma pesquisa, por exemplo, 5 mil mulheres morrem por aborto, ele colocava mais um zero, dava 50 mil, 40 mil, 20 mil. Então, criou aquele modismo, aquele avanço numérico, para que as pessoas ficassem sensibilizadas e votassem a favor da legalização do aborto. Depois ele começou só ele praticou parece que 5 mil, só ele com um grupo. Como ele começou a ver o que ocorria com a questão do aborto, que realmente era o aborto, ele percebeu que estava matando o ser humano. E disse, a partir de agora eu vou ser o contrário. Vou trabalhar a favor do aborto. Aí foi que a favor da vida. A favor da vida. Então ele começou a fazer o trabalho contrário. Ele mesmo já fez o seu próprio resgate. E agora vou trabalhar. Por quê? Porque ele viu que ali existia realmente uma vida e que na hora, muitas vezes que eles faziam, até ele percebia o movimento do feto. Olha, está se movimentando porque está sendo agredido, é porque tem uma vida ali. Né? Então ele era feito dessa forma. Então o aumento do número, desse número que a gente vê, é uma forma equivocada e proposital de sensibilizar a população em relação às questões de aumento relacional o número de abortos com o número de morte materna. Também ninguém se iluda pensando que o fato de, se vier a legalizar o aborto, de dizer que vai desaparecer o aborto clandestino, que vai continuar. Porque o projeto que tem do aborto sendo legalizado, então as mulheres poderão fazer aborto pelo SUS. Não é segredo para ninguém que o brasileiro mais doente é o SUS. Todo mundo sabe como é que está o SUS, que não atende, não tem condições de atender os casos normais. Imagine se o aborto for liberado, essas mulheres forem para lá, como é que eles vão ter condições de atender? Então vão ter que voltar para o aborto clandestino. E tem muito caso ainda também de jovens que não querem que ninguém saiba que engravidou, elas tentam esconder da família, esconder de todo mundo, vai para um aborto clandestino. Tem também o caso de mulheres casadas que engravidam fora do casamento, vão para o aborto clandestino. Tem também o caso de maridos que engravidam outras jovens, que esse caso também, a jovem que engravidou veio atrás de mim, eu estava quase salvando esse feto. Ela primeiro ligou para mim, a irmã dela, Dona Célia, salva minha irmã. Aí eu sei que disse que ela estava grávida e que ela ia fazer o aborto naquela semana. Aí ela não me dava o telefone, ela ligava para mim. Aí então eu conversei com ela não queria dizer de onde estava. Cada vez que eu prestava atenção, ela ligava de um número diferente. Então, eu já estava convencendo a não fazer o aborto.
Mas ela resolveu fazer o aborto por quê? Porque o pai da criança era casado e não queria que a esposa soubesse. Aí eu parti e investi nesse campo. Você veja, ele está pensando nela e você vai matar seu filho porque ele só está pensando nela, não está pensando em você. Até que a irmã dela ligou e disse, ela está perdida. Ela fez o aborto. É uma clínica clandestina que tem aqui, parece que é lá no Valentina, de uma enfermeira e a mãe dela. E ela depois me contou que fez o aborto, ela mesma enterrou o filho dela no quintal. Eu falei até aqui com o Zé Raimundo e tudo mais, ele disse, vamos descobrir que eu fechei essa clínica. Mas pelejei, ela não disse, de jeito nenhum, pelejei para ela dizer onde era. Ela não disse porque ela disse logo, olha, quem vai ser presa é você, porque quem fez o aborto foi você. Ela disse, eu tirei a foto, nem para me esfregar na cara dele, a foto dela enterrando o feto. Eu digo, o que é que adianta? Depois que você matou seu filho. Existem essas coisas. O aborto clandestino vai continuar existindo do mesmo jeito. Na verdade vai aumentar porque vai ter o clandestino e vai ter o legal, né? É. Legalizado. Então vai ter a tendência a ter um aumento. Por isso, nesses dados que você coloca, o número de países onde o aborto é legalizado, então é o quê? 60%. O número de aborto é maior. É uma questão puramente matemática. Né? Quando a gente começa a ouvir essas histórias, é muito impactante. Porque se ela ter a coragem de fazer, a mulher registrar os fatos, é complicado. Mas é muito interessante quem está nos ouvindo em casa, que às vezes sabe que na vizinhança tem uma clínica dessa, denuncie, né? Que a convivência também é uma clínica. Eu fiz tudo para descobrir, mas não consegui. Agora, a gente também deixar claro que a denúncia tem que ser feita aos órgãos competentes, né? Nós não trabalhamos nessa área de receber denúncia, que tem clínica, que a gente não trabalha. Nosso trabalho é exatamente esclarecer enquanto a pessoa não praticou. Eu estou sempre deixando bem claro isso, porque uma vez ligaram para a gente, se é da AJA, é porque fulano praticou o aborto e a clínica toda. Nós não trabalhamos com essa questão, porque nós não somos autoridades competentes para esse tipo de atividade. Mas é importante a gente estar sempre vigilante. Então, eu denunciei ao procurador. Quando eu soube, e eu procurei mesmo ver se descobrir. Ela disse mesmo, eu não digo, porque se eu disser quem vai preso sou eu. Poderia também, né? Na verdade. Ela poderia. Dando oportunidade, qual é a melhor forma da gente lidar, vocês que convivem diariamente, com uma pessoa que opta pelo aborto? No caso, a Célia já acostumada a estar nesse tratamento, nessa conversa, que é um processo de convencimento, né, Célia? Como é a melhor, qual é a forma que vocês usam para chegar a tocar o coração das pessoas e tentar fazer com que elas mudem de ideia? A melhor forma é isso, é dizer que é um filho que vem. Que se ela fizer isso, ela vai estar tirando a vida do filho. É alguém que ela nunca vai esquecer. É alguém que ela vai ver depois na rua, uma criança na idade dele, e ela vai sofrer. Então, meus argumentos são esses. E eu procuro ajudá-la também. Eu tenho encontrado garotas com Citotec na bolsa. Então, porque um Citotec na farmácia parece que custa sempre tanto. Não. Aí eu disse, é clandestino também. Eu sei que eu disse, eu perguntei, eu digo, e você? Comprou por quanto? Por 25. Ora, se ela comprou, se custa cento e tanto, ela comprou por 25, alguém recebeu para distribuir e faturou. Se aproveitou do desespero dela. Então, quando eu encontrei, por 2 vezes, eu encontrei garotas, uma me disse 25, a outra disse 30. Aí eu disse, me dê que eu compro. Aí eu dava a importância que ela pagou, digo, aqui você compra a primeira peça do enxoval do seu filho. Chegava em casa, eu jogava no sanitário. Aí, enquanto elas estão nesse desespero, então tem quem se aproveite do desespero delas. Quando pode fazer o contrário, falar sobre a beleza daquele momento,
que se ela suportar, levar até o fim, ela vai ter pode ter uma alegria até o fim da sua vida, é um amigo, é alguém que vai amá-la. São essas coisas que a gente tem que levar. Tem uma história interessante no início do trabalho da gente, que a gente tinha uma farmácia, uma drogaria. E Miriam gostava muito de tirar foto, né? Adorava foto. Aí sempre tinha. Ainda gosta, né? Aí sempre tinha um pessoal que trabalhava na época, né? Tinha que revelar as fotos e tudo mais. E a gente sempre pegava o filme e vendia o filme. Vendia assim, mais para aquelas pessoas, os clientes mais próximos, que enviam os filmes, nosso para o pessoal. Aí vocês têm, não, mas tem uma pessoa que traz aqui, a gente tá aí. Um belo dia chegou uma senhora lá, sabe, não, uma jovem, meio desconfiada ali, por ali, aí perguntou. Na época o Citotec, que é o misoprostol, ele era permitido a venda em farmácia. E, aliás, minto. Já não era permitido. Ela perguntou se tinha algum medicamento para aborto. E nesse mesmo período, foi quando começou a questão da AGE, nós tínhamos uns cartazes lá, mostrando tudinho, bem, algumas fotos até fortes. Aí eu disse, mas você vai, para quem é? Aí eu comecei a conversar com ela, a abordagem, como eu colocando isso, depende da pessoa, a abordagem vai depender da pessoa. Ela disse, não, é porque eu engravidei e eu não estou podendo ter esse filho, porque aquela mesma história, porque o pai, não o pai dela, mas o pai da criança não aceita. Aí eu disse, mas você vai matar um filho seu. Eu fui bem incisivo. Aí ela disse, não, mas... Aí eu comecei a explicar realmente o que ocorria. Aí mostrei, inclusive, as fotos. Aí ela ficou calada, quer dizer que você não tem, eu digo, não vendo, a gente trabalha aqui com saúde, infelizmente eu não posso lhe ajudar nesse sentido. Agora, você pense muito bem nisso, tente ter seu filho ou sua filha, porque você depois vai ser a sua felicidade. Eu me lembro as outras palavras, não lembro como se fosse hoje. Aí passou o tempo, nessa mulher nunca mais apareceu. Aí um belo dia ela chegou. Aí veio comprar filme. Aí ela disse, eu tenho o filme, ela disse, por favor, você sabe para que esse filme? Eu digo, deve ser para você tirar alguma foto, né? Da filha que você evitou de matar. Aí assim. Olha como a tem história boa. São coisas assim, que emocionam a gente e que dá força no trabalho. Muito interessante isso. E assim, a minha ideia não era nem assim, era salvar a vida daquele filho naquele momento. Mas assim, o que veio depois, a consequência disso, é que dá força, que às vezes a gente conversa com as pessoas e elas saem assim, olha, não adianta, eu vou fazer, não adianta. Mas depois, aquilo que a gente, puxa vida, não conseguiu, não conseguimos convencer a pessoa. Mas no final das contas, você percebe que aquilo ali ela vai amadurecendo a ideia e termina exatamente ela não fazendo. E não em todos os casos, naturalmente, mas em alguns casos. Então, assim, é um trabalho que requer assim, muita habilidade também, porque a forma de você abordar vai depender da pessoa, do temperamento, do comportamento, da idade, inclusive a idade. Se é jovem, se é mais maduro, tá entendendo? Então tudo isso, se é uma pessoa religiosa, mas eu não sou religioso, porque a maioria das pessoas associa o aborto à religião. E o aborto não está associado diretamente à religião. O aborto está ligado a vários fatores, científico, jurídico, social, econômico. Todos esses fatores estão relacionados à questão do aborto. Temos algumas interações aqui. Nossa amiga Fernanda Lima, do DECOM, que está fazendo a interação com o pessoal de casa, comigo. Ela diz o seguinte: Jesus disse, aquele que perseverar até o fim terá salvo.
O mestre já mostrava o caminho em palavras de férias. E nosso amigo da TVC, Cláudio Bezerra, ele pergunta o seguinte: os abortistas argumentam que nós vivemos num estado laico. Como nós religiosos podemos agir? O Estado laico não impede de ninguém ter a sua religião. Ele apenas não obriga a ninguém ter religião, ou A, ou B, ou C. Mas que, por exemplo, a nossa Constituição, se olhar no prólogo da nossa Constituição, tem dizendo o seguinte: nós, deputados tais, em nome de Deus, promulgamos esta Constituição. Quer dizer que nós aqui no Brasil somos regidos por uma Constituição que foi promulgada em nome de Deus. Então, pronto. E o Estado laico não quer dizer que só os ateus têm o direito de se expressar. Qualquer pessoa de qualquer religião. Na verdade, então, completando, o Estado laico não impede dos religiosos se manifestarem. A questão do Estado laico é que a religião não pode interferir nas decisões do Estado. É um pouco diferente. Mas isso não impede de cada pessoa ter se expressado da melhor forma. Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Então todas as pessoas têm direito de se expressar, de se pronunciar. Ok, que a gente está nos nossos minutos finais. Eu queria deixar um tempinho para que vocês deixassem as considerações finais, a mensagem final de vocês para o pessoal de casa. Né? Eu queria até pedir desculpa pela emoção, porque toda vez que eu conto essa história, eu digo, eu não vou me emocionar, mas não tem jeito. Não tem como eu contar essa história. Acho que eu vou treinar em casa sozinho, para ver se eu não me emociono, porque... Mas a emoção também faz parte da vida, até porque quando a emoção vem, porque nós estamos também falando aquela coisa de coração e falando com muita verdade. Então, para encerrar, nós gostaríamos de agradecer e aproveitar também, desejar a todas as mulheres no seu Dia Internacional, que na verdade é para ser todos os dias, pelas conquistas que elas já obtiveram, e também agradecer a todos a atenção que nos foi dada, e dizer que nós estamos sempre à disposição para informar a todas aquelas pessoas, no sentido de que elas possam adquirir um pouco de conhecimento quando elas tiverem dúvida a respeito do início da vida. E algumas pessoas que aqui nos escutaram e nos assistiram, teve algum tipo que voltou algum filme na sua cabeça por ter provocado aborto, a gente repete aquilo que a gente falou inicialmente. O arrependimento ele é muito importante para resgatar alguns erros nossos, mas o que não se pode é trabalhar a culpa, ou melhor, carregar a culpa. A culpa ela tem que ser diluída e dissolvida através de boas ações e trabalhos em benefício das pessoas que precisam, que estão ao nosso redor. Mais uma vez eu agradeço e estamos sempre à disposição de vocês. Falar sobre o aborto não é fácil, porque é muito doloroso. E principalmente pela quantidade de número que ele vem sendo praticado, é possível que nós tenhamos alcançado alguém que já praticou ou que já incentivou alguém a praticar o aborto. Minha amiga, se é esse o seu caso, ou meu amigo, não se deixe envolver, não se deixe dominar pela culpa. O arrependimento é o primeiro passo para nunca mais repetir esse ato. Então, procure reagir de outra vez, dê apoio para que aquele ser que alguma vez você ou eliminou ou incentivou, que ele venha à vida, ele tenha a vida, porque ele tem o mesmo direito que você um dia teve. E dirijo-me aos espíritos. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse mundo porque já reencarnamos outras vezes, vamos logo desencarnar e depois nós vamos voltar. E
quem gostaria de ser abortado? Então é bom pensar nisso. É bom lembrar que Jesus disse essas palavras: Pedro, embainha a tua imagem, a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Pensemos nisso. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez essa oportunidade e convidamos a todos vocês a serem integrantes da AJA, agindo em defesa da vida, desde o momento da concepção, né? E agora, nesses momentos, nós estamos no ano eleitoral também, né? Que tenhamos consciência daquelas pessoas que nós vamos colocar lá na Presidência da República, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, né? Porque eles é que vão estar lá nos representando. Então, nós que possamos conhecer e escolher os nossos candidatos que sejam em defesa da vida. Não só pelo trabalho que eles fazem, mas principalmente em defesa da vida, que é primordial a todos nós, né? E que possamos ser também, tenhamos consciência de que tudo que nós estamos fazendo, nós vamos ter um retorno. Como já dizia um poeta, ele diz o seguinte, que não podemos tocar numa flor sem estremecer uma estrela. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos pensando, colocando em prática e executando. Então nós só temos que agradecer e que todos nós sejamos, que estamos agindo em defesa da vida. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Miriam, mais uma vez, eu queria que você repetisse os contatos de vocês, para vocês aí de casa anotarem, né? O nosso celular é João Pessoa 83, né? 8630-6560, 6560, 8844-3249. 8844-3249. Então, você aí que se encontra com essa problemática, você conhece alguém, né, que está pensando no aborto, liga para as meninas, pessoal, que eles vão conversar com vocês, vão lhe ajudar a tomar a melhor decisão, a decisão mais acertada, né? Então, eu queria agradecer mais a vocês, Miriam, Zé, Célia, pelas palavras tão confortadoras, esclarecedoras. Agradecer pelo trabalho de vocês, que é tão importante, emocionante também, sem dúvida. Eu estou aqui, muitas vezes segurei a emoção, né? Agradecer a todos vocês que nos assistem aí pela TVC, Rede Amigo Espírita e Rádio Fraternidade, pela interação sempre de vocês. E deixar para vocês a seguinte mensagem, que realmente muitas vezes a gente defende algumas posições, mas a gente tem que se colocar na situação, no lugar. Então, se você está vivo, você gosta da vida que você tem, então você tem que defender a vida também, né? Se você nasceu, então temos que lutar por ele todos nascerem. E, no caso, novamente parabenizar todas as mulheres e alertar o quanto nós precisamos estar cada vez mais informadas, mais seguras, e devemos procurar, até porque, como a gente comentou sexta-feira no Evangelho, as mulheres são formadoras, elas são mães que formam filhos, que formam famílias, que formam cidadãos, né? Então a gente precisa cada vez mais sermos mulheres fortes, guerreiras, formadas e decididas, porque a nossa missão na Terra é muito grandiosa, né? Em parceria com os homens, e cada um dentro da sua contribuição eleva a todos. Então, deixar um grande abraço a todos vocês que nos assistem, para vocês que ainda estão em dúvida, que ainda o coração ainda não está convencido, né, do aborto, não. Então, eu acho que vocês devem procurar aquela mãe que disse não ao aborto e perguntar a ela se ela se arrependeu. Eu acho que depois do parecer desse, eu acho que não vai ter mais dúvida. Então, assim, a minha indicação é essa. Se ainda tem dúvidas, se você ainda não está seguro, procura quem tomou a decisão para ver que seguro. Então, queria agradecer demais a vocês, mandar um grande abraço. E, antes de finalizar, eu queria parabenizar meu marido, que está atrás das câmeras, pelos seus 32 anos, amor da minha vida e futuro pai dos meus filhos. Se Deus quiser, grande abraço para vocês, até domingo que vem.
E no domingo que vem nós teremos Raquel Maia para falar sobre a mulher espírita da sociedade. Um mês muito feminino para vocês. Então, um grande beijo, bom domingo, boa semana para vocês. Até domingo que vem.